O que se passou como começou foi mais do que um erro. Foi a colisão inevitável entre a arrogância humana e a natureza, entre a sede imensa pela cura e a inabilidade de reconhecer os limites do que poderia ter sido feito. O que me resta, após tudo isso, é apenas uma série de fragmentos, relatos de algo que, à época, parecia tão distante e impossível de acontecer. Não havia rumores ou alertas de uma pandemia, não havia profecias de apocalipse. Tudo começou com uma simples mudança, uma mutação que escapou da vigilância de nossos cientistas, de nossos governos. Não foi uma explosão, não foi um evento catastrófico imediato. Foi gradual, tão sutil que ninguém percebeu até que já era tarde demais. Era um vírus, mas não como os que conhecíamos. Chamaram-no de neurofage. A princípio, os primeiros casos não pareciam mais do que simples intoxicações alimentares, um tipo de vírus que provocava náuseas, febre e uma sensação de exaustão extrema. Para os mais graves, uma série de paralisias temporárias. O que ninguém sabia é que o vírus se alastrava rapidamente pelo sistema nervoso central, infectando diretamente o cérebro de forma insidiosa, causando uma degeneração neuronal muito mais complexa do que qualquer doença conhecida. Nos primeiros dias, ninguém percebeu que algo mais estava acontecendo. As autoridades de saúde faziam alertas sobre uma doença misteriosa, mas nada além disso. As pessoas ficavam em casa, as escolas fechavam e o pânico começava a se espalhar. Quem estava em contato com os infectados, que pareciam estar em estados de delírio, desenvolvia sintomas estranhos, uma irritação crescente, uma necessidade compulsiva de atacar, como se um instinto primitivo estivesse sendo desencadeado. Os médicos falavam em um tipo de psicose extrema, mas com o tempo isso foi tomando uma forma mais terrível. O vírus não matava logo, como todos esperavam. Em vez disso, ele causava uma degeneração lenta. O corpo permanecia funcional, mas o cérebro se tornava outra coisa. As pessoas começaram a perder sua identidade, suas emoções, sua humanidade. Em questão de semanas, os primeiros infectados começaram a exibir os comportamentos típicos de zumbis: fome insaciável, falta de controle, uma agressividade inexplicável. Mas a principal diferença era que, ao contrário dos mortos-vivos das histórias, os infectados ainda estavam conscientes. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas não podiam impedir nem lutar contra a fome que os dominava. Não demorou muito para que o pânico tomasse conta. As ruas começaram a se encher de pessoas delirantes, mais parecendo caçadores do que seres humanos. Famílias se distanciavam uma das outras em uma tentativa desesperada de evitar o contágio. Mas o vírus não se limitava a uma simples troca de fluidos ou mordidas. Ele afetava de maneira diferente cada organismo, se espalhando pelo ar, pela água, pelo toque e até mesmo pelo olhar. Nos primeiros meses, os cientistas ficaram sem respostas. Eles sabiam que era um tipo de infecção cerebral, mas não podiam prever a extensão do dano que causaria. As vítimas não morriam, mas não eram mais as mesmas. Se tornavam caçadoras de algo. Seus corpos, como sombras, não faziam mais parte de um mundo que já não existia. Mas o que era pior do que os mortos-vivos, o que ninguém se preparou para enfrentar, eram os sobreviventes. Aqueles que resistiram à infecção, aqueles que mantiveram suas faculdades mentais intactas. Mas eles não se salvaram. O vírus transformou todos os que estavam expostos, não em monstros com fome de carne, mas em criaturas torturadas por suas próprias consciências. Viver em um mundo como aquele, onde a civilização havia entrado em colapso, mas a mente humana ainda existia, foi o pior dos castigos. Os sobreviventes se tornaram sombras de si mesmos, incapazes de reconectar com o resto da humanidade. Era como se o vírus não só os tivesse deixado fisicamente vivos, mas os forçasse a conviver com o tormento eterno da morte civilizacional. E é assim que eu me vejo agora, aqui, no fim de tudo. O vírus não trouxe uma catástrofe rápida e definitiva. Em vez disso, ele nos envenenou lentamente, nos fez viver o suficiente para ver a morte de nossa própria moralidade,
da nossa razão de ser. Nós, os últimos humanos, somos mais monstruosos do que os próprios zumbis. A dor não está em ver os mortos. A dor está em viver com aqueles que já não são mais humanos, mas também não são mais mortos. O que restou foi uma humanidade despedaçada. Uma corrida interminável em busca de algo que não existe mais. Não há mais alívio, não há mais fim. O novo normal é um monstro disfarçado. Eu, que já vivi longamente, sei que os tempos de paz e de ordem são tão frágeis quanto o sopro do vento. A civilização que outrora exibia uma relativa estabilidade cedeu ao terror de uma realidade mutilada, resultado de uma combinação infernal de substâncias químicas que deram origem ao que chamam de zumbis. Quando, durante os primeiros meses, todos acreditaram que o caos seria apenas uma fase passageira, e eu, de meus 76 anos, sabia que o fim havia chegado de maneira irreversível. Hoje eu vivo em um mundo que não reconheço mais, onde os mortos caminham entre nós. É claro que não são exatamente os mortos que conhecíamos, mas algo muito mais monstruoso e grotesco. São seres com uma fome insaciável, mas não apenas de carne humana. Eles consomem a dignidade da existência. Minha casa, que era antes um refúgio de tranquilidade, agora é um cárcere. Eu me movo com cautela, ciente do que habita as sombras das ruas e das vielas. O som das portas de madeira rangendo à noite, os gemidos abafados vindos do lado de fora, são sons que me mantêm alerta. Eu me pergunto o que restaria de mim se caísse naqueles dentes em decomposição. E o cheiro? Ah, o cheiro! Imagine um banquete de podridão que nunca acaba, como se o ar fosse permeado por uma névoa fétida que impregna até os ossos. Mas não é só a morte que os zumbis carregam consigo. Ao longo dos meses, tornou-se claro que eles não são simplesmente criaturas de carne e osso. São um reflexo grotesco do que já fomos, uma paródia da civilização humana, levando-nos pouco a pouco à aniquilação daquilo que era considerado normal. As ruas antes vibrantes e cheias de vida, agora são dominadas por uma quietude macabra, interrompida apenas pelos estalos secos de passos arrastados, os olhares opacos e os grunhidos que ainda não deixam de ecoar nas paredes da cidade. Eu, como muitos outros, aprendi a viver com isso. No começo tentamos lutar, resistir, tentamos organizar nossas vidas ao redor de barricadas, de estratégias de sobrevivência. Mas os dias se arrastam e nos moldam. Não há mais normalidade na rotina. Apenas a expectativa constante de um ataque. O silêncio das tardes era quebrado invariavelmente por um som aterrador. Um estalar de pele podre, dos músculos ruídos, dos ossos quebrados pela força das garras. O contato com os vivos, com aqueles que ainda não caíram, tornou-se cada vez mais raro e desolador. Aqui, qualquer fragmento de civilização já é uma reminiscência distante. Um dos piores momentos da minha existência nesse novo mundo ocorreu na madrugada de um sábado comum. Ou talvez não fosse mais sábado, mas quem é que sabe? Estávamos em um pequeno armazém, meu grupo e eu, quando o primeiro zumbi surgiu entre as prateleiras, suas roupas rotas e a carne quase irreconhecível. Ele olhou para nós com um olhar vazio, mas havia uma malícia em seu movimento, como se ele soubesse que a nossa resistência era inútil. Lembro-me claramente da sensação gelada que tomou conta de mim quando percebi que não havia mais como escapar. Eu, que já tinha visto o fim se aproximar ao longo dos anos, sabia que essa era a verdadeira face do apocalipse. À medida que os meses passaram, fui testemunha de um fenômeno que jamais imaginei ver em vida: a corrupção da humanidade. Os zumbis no início eram vistos como monstros incontroláveis, irracionais, mas com o tempo percebi algo ainda mais sinistro. Eles eram reflexos de uma realidade cruel que nós mesmos havíamos criado, vítimas da nossa própria arrogância. A humanidade, antes tão cheia de promessas e ideias de progresso, agora era uma sombra daquilo que já foi. Me lembro de quando o pequeno grupo com o qual eu me refugiava começou a perder a fé. Estávamos, como sempre, reunidos em uma casa abandonada
onde as janelas estavam cobertas com tábuas e o cheiro da unidade se misturava ao odor nauseante de carne podre que exalava do lado de fora. Todas as noites eram um pesadelo. O silêncio mortal da madrugada, quebrado apenas pelos gemidos abafados e pelo som distante das coisas que rastejavam e batiam nas portas, como se quisessem entrar. Nossa esperança diminuía e a escassez de comida tornou tudo ainda mais desesperador. Foi quando conhecemos Marta. Ela chegou à nossa porta com uma história simples, mas que tinha algo de desconcertante. Contou-nos que estava fugindo de uma comunidade que acreditava ter encontrado uma solução para o apocalipse. A solução era simples, mas repulsiva: não resistir. Ela dizia que, ao se entregar aos zumbis, ao se deixar devorar, você finalmente alcançava o fim de um sofrimento interminável. O que aos poucos parecia ser uma ideia muito absurda, começou a ganhar força naqueles olhos vazios e cansados de tanto ver morte e destruição. Marta não era mais humana, não da maneira que conhecíamos. Ela já não temia a morte, nem a dor. Ela queria, como todos nós, apenas fugir dessa realidade insuportável. Ao ouvi-la, comecei a questionar até onde minha própria resistência estava me levando. Eu, um homem velho, vivendo o que parecia ser uma eternidade de tormento, sentia meus ossos se enfraquecendo, a mente se dissipando cada dia de sobrevivência. Mas o que mais me assustava, o que mais me fazia tremer no fundo da alma, era a sensação de que Marta tinha razão. Não havia mais salvação, só o medo do que viria a seguir. Naquela noite, uma decisão foi tomada, uma decisão que me acompanharia até o fim. Decidimos tentar buscar outro abrigo, outro local, onde a esperança talvez ainda pudesse florescer. Mas o que encontrávamos pela frente era um pesadelo constante, um lugar onde os próprios mortos nos caçavam. As ruas estavam cobertas por um líquido viscoso, como um fluido que emanava das feridas abertas dos corpos, o que fazia o ar ficar mais espesso e impenetrável. E o mais horrível de tudo era a forma como os zumbis, agora mais organizados, começavam a se comunicar. Um sinal sinistro de inteligência que jamais imaginamos que eles possuíssem. Na manhã seguinte, quando fomos forçados a sair da segurança relativa de nosso abrigo, uma visão aterradora nos aguardava. Em frente à nossa porta, os corpos de 3 de nossos amigos estavam dispostos, não em pilhas desordenadas, mas de forma meticulosamente organizada, como se uma mente perversa tivesse escolhido exibi-los como troféus. As bocas dos mortos estavam abertas, mas não em gritos de dor ou fome. Não, eles estavam sussurrando algo, palavra que eu jamais consegui decifrar. E então uma ideia começou a crescer em minha mente. Talvez eles não estivessem apenas caçando, mas também esperando que a gente fizesse alguma coisa, como um jogo cruel em que não havia vencedores. Aquele dia que deveria ser mais um na luta pela sobrevivência, transformou-se em um pesadelo sem fim. À medida que fomos forçados a fugir pelas ruas desertas e devastadas, os grunhidos começaram a se aproximar cada vez mais. Mas algo era diferente. Eu sabia lá no fundo que não estávamos apenas lidando com criaturas sem alma. Eles eram uma armadilha que refletia a nossa própria falha. Talvez Marta tivesse razão, talvez fosse mais fácil simplesmente ceder, mas uma parte de mim, ainda resistente, gritava contra a ideia de que esse seria o fim. Nos abrigamos em um prédio vazio, onde as sombras se estendiam pelas paredes como uma prisão invisível. E ali, diante dos meus olhos, vi o que eu temia. Vi a transformação completa de um dos meus companheiros, que após ser mordido, começou a mudar diante de todos nós. Não apenas fisicamente, seus olhos ficaram opacos, mas seu comportamento alterou-se de forma assustadora. Ele não tentou atacar-nos imediatamente. Ele nos observou com uma calma horrível, como se estivesse em paz com a sua nova condição. Foi quando a realidade se quebrou, como um espelho sendo estilhaçado. Não estávamos apenas vivendo em um mundo pós-apocalíptico. Estávamos vivendo em uma prisão onde os vivos e os mortos não podiam mais ser diferenciados, e onde a linha entre sanidade e loucura
começava a se apagar. O sol, quando ainda se fazia presente em nosso horizonte, parecia um espectro distante, uma lembrança do que já não existia. Agora, os dias não mais se passavam de forma contínua, mas sim como uma sucessão de momentos desconexos vazios. As noites eram mais longas do que nunca e o silêncio insuportável pesava em cada respiração. Eu me sentia como uma folha seca, arrastada por um vento que já não fazia diferença. Foi em um desses dias sem nome que eu percebi que a verdadeira monstruosidade não estava mais apenas nos mortos, mas em nós vivos. Os zumbis, como sempre, continuavam sua marcha insaciável, mais previsíveis e mais famintos. Mas em nossa tentativa desesperada de nos mantermos humanos, começamos a nos tornar algo muito mais grotesco do que os próprios mortos. Eu observei em um desses momentos de vagante solidão o que restava dos outros sobreviventes: fome, desespero e pânico. As pessoas agora já não eram mais aqueles seres de moralidade e civilidade que um dia fomos. Eles eram como animais, predadores em uma selva de concreto e ruínas. Roubar, matar, trair. Essas eram as novas regras do jogo. Os humanos se tornaram piores do que os monstros que nos cercavam. Vi com meus próprios olhos a transformação. Um grupo de sobreviventes com quem nós, de maneira ingênua, havíamos feito uma aliança para buscar um abrigo melhor, acabou por revelar seu verdadeiro rosto. Em uma noite, quando os zumbis estavam mais distantes, eles nos atacaram. Não por alimento nem por sobrevivência, mas pela satisfação do poder. As mulheres foram amarradas, os homens espancados e os corpos já sem alma caíram aos pés desses monstros disfarçados de humanos. E no meio dessa carnificina eu percebi então, nada mais importava. A humanidade havia se perdido muito antes do apocalipse. As pessoas que uma vez construíram impérios e sonhos de futuro melhor, agora eram reféns de seus próprios instintos primitivos. Como animais acorrentados, incapazes de compreender que o mundo já havia acabado muito antes dos zumbis começarem a caminhar. Não havia mais redenção, não havia mais esperança. O medo que antes era medo da morte, agora se tornava medo da vida. A vida que era cada vez mais difícil de suportar, onde cada manhã era um peso e uma condenação. Eu me perguntava então por que eu ainda tentava sobreviver. Para quem? Para quê? Já não havia nada que me conectasse ao mundo, nada que me desse algum propósito. Eu observava os outros, os vivos, se afundando em sua miséria, se tornando espelhos distorcidos de uma sociedade que nunca mais voltaria. Eu vi a crueldade em cada um deles. Eu vi como a compaixão havia sido substituída pela indiferença e, pior ainda, pela diversão. Quando tudo começou a se perder, a dor deixou de ser um fardo e se tornou uma busca insaciável pela morte, pela destruição do outro. Uma noite eu me encontrei sozinho perambulando pelas ruas desertas. O cheiro de podridão no ar já não me afetava mais. O som dos zumbis, aqueles gemidos de fome, me pareciam quase musicais, como uma canção repetitiva que eu sabia que se arrastava para o fim. Eu queria terminar com aquilo, mas não de forma heróica, não como um último ato de resistência. Eu queria apenas terminar. E foi nesse momento, quando olhei para o horizonte vazio, que percebi que não havia mais força em meu corpo e minha mente. Já estava cansada demais para resistir. E minha mente já estava cansada demais para resistir, que eu decidi ceder. A vida nunca mais seria como antes. Os humanos já não eram humanos, nem mesmo eu, que me via como um espectador distante de um espetáculo grotesco. O que restava de humanidade em mim já estava seco, e a dor de viver tinha se tornado um peso insuportável. Eu os vi chegando, os zumbis como sempre vagos, mas com uma fome irresistível em seus olhos vazios. Eles estavam ali ao meu redor como sombras sem fim. Eu sabia o que vinha, e finalmente não havia mais resistência em mim. Não havia mais desejo de fugir, nem de lutar. Eu não queria mais respirar nesse mundo, já que não fazia sentido. Por que lutar contra o inevitável? Por que resistir a uma dor que nunca teria fim? Eu me aproximei deles, e pela primeira vez em muito tempo, senti uma estranha paz.
Talvez fosse a aceitação, talvez fosse alívio. Eu me entreguei sem mais medo, sem mais dor. O que me esperava era o fim. E no fim, finalmente, não havia mais nada.